Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido SigmaCast, o ambiente em que a gente fala sobre educação, boas práticas e, obviamente, a gente tenta ajudar tanto famílias quanto os nossos alunos, envolvendo uma série de aspectos do processo de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e que é especificamente interessante para aqueles alunos que estão no ensino médio, principalmente na terceira série do ensino médio, prestes a fazer os vestibulares. A gente está no final do ano, então está chegando tanto o PAS, está chegando a prova do Enem, e aí sempre fica uma pergunta: o que fazer nessa reta final? Vale a pena estudar? Quais são as estratégias que são aconselháveis nesse momento de preparação, nesse momento final de preparação? Para ter essa conversa, trocar algumas ideias, eu trouxe aqui o meu amigo, um cara que eu admiro muito, diretor da unidade Asa Sul, coordenador de segmento, já esteve aqui várias vezes, é alguém, faz parte do petit comitê do SigmaCast, o nosso querido Gabriel Carvalho. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Marcelo, um prazer estar aqui novamente, sempre bom vir conversar, falar sobre educação, falar sobre preparação para os nossos alunos. Esse tema é excelente, né? Esse tema é excelente para a gente conversar, que é como se preparar bem nessa reta final. Então, fico muito feliz pelo convite. Quero saber o prêmio que eu vou ganhar pelas várias participações aí. Vai ter uma caneca? Pois é, tem. Aqui, olha que beleza, essa caneca aqui já vem com água. O prêmio é tão bom que a caneca com água. Então, vamos lá, vamos falar sobre preparação, a reta final da preparação para os vestibulares, o tema do SigmaCast de hoje. Vamos lá. Gabriel, eu vou começar com uma pergunta super geral e a gente vai desenvolvendo juntos aqui. Mas eu acho que é uma pergunta que está na cabeça de muitas famílias e também na cabeça de muitos alunos. Principalmente daqueles alunos, e a gente vai abordar isso mais tarde, daqueles alunos que acham que não estão preparados. Mas eu vou deixar isso para depois. Mas então eu vou te fazer essa pergunta bem geral, pegando principalmente a tua experiência como professor. A pergunta é: vale a pena estudar nessa reta final, faltando poucas semanas para as provas? Ainda vale a pena estudar? Ainda vale a pena se dedicar aos estudos nesse momento? Qual é a tua visão a respeito disso? Então, acho que estudar vale a pena sempre, né? Você sempre vai estar adquirindo conhecimento. Mas o que eu diria é que vale a pena estudar da maneira adequada. Então, assim, nessa reta final, o aluno ele tem que continuar estudando, tem que continuar se preparando, tem que estar fazendo as suas revisões, mas ele precisa entender que não é qualquer estudo que vai valer a pena neste momento. Tá. Então, pro Enem, por exemplo, nessa data que estamos gravando, tá faltando 3 semanas a prova do Enem. Cara, 3 semanas da prova não é mais o momento de você estar aprendendo aquilo que você não aprendeu ao longo do ano inteiro. Então, assim, cara, ao longo do ano eu já estudei esse conteúdo, não tô conseguindo aprender. Acho que não é mais o momento disso, mas é o momento de você estar revisando conteúdos e reforçando aqueles que, já tô com aprendizado bom, mas dá para dar um passo além. Uhum. Além disso, o aluno... Essa dica é super importante, tá? Porque é alguma coisa que não me parece intuitivo, Gabriel, que você acabou de falar. O que você está dizendo é que, antes de você chegar no segundo ponto, é que nesse momento, a ideia de que eu ainda vou aprender muita coisa que eu não aprendi, talvez seja menos importante do que reforçar o que você conseguiu aprender, né? Exato. Porque isso está ligado a um ponto muito importante, assim. A gente está a 3 semanas do Enem, 4 semanas da prova de Ciência da Natureza e Matemática. O tempo do aluno, de modo geral, já é finito. Uhum. Nessa reta final, ele está mais finito ainda. Uhum. Então, ele precisa entender que não vai dar tempo de fazer tudo o que ele quer. Então, o que é mais efetivo dentro desse tempo finito? Uhum. É mais efetivo eu gastar 10 horas aprendendo um conteúdo que eu não aprendi nada até agora, ou nessas mesmas 10 horas estudar 5 conteúdos, porque esse já tem um bom aprendizado e o reforço, a revisão, ela é mais rápida. Então, o aluno ele tem que fazer escolhas estratégicas nesse momento. É claro que se for um determinado conteúdo específico que é absurdamente importante para a prova e cai todo ano, às vezes vai valer a pena eu gastar um tempo de estudo maior nele. Mas, de modo geral, é o momento dele fazer a escolha por revisões. Uhum. Reforçar aquilo que ele já aprendeu, mas que ele precisa ainda revisar, retomar para chegar voando na hora da prova. E aí eu sempre passo de um pressuposto super importante. Para passar para medicina, você não precisa aceitar todas as questões. Então tá tudo bem você fazer uma escolha estratégica do tipo: se cair logaritmo, eu vou errar. Fiz a escolha estratégica, eu vou errar, não vou estudar para essa matéria, não adianta estudar agora. Mas eu vou garantir todas as questões de grandezas, matemática financeira, geometria plana, que são conteúdos que caem muito mais e têm uma importância diferente ali até dentro da TRI. Mas eu acho que é importante que o aluno ele tome uma decisão estratégica nessa reta final relativa ao seu estudo. Interessante isso, de decisão estratégica. Eu não tinha pensado nisso.
Então, quando você fala sobre estudar aquilo que eu já aprendi, isso leva em consideração decisões estratégicas do tipo, olha, eu não consegui aprender logaritmo, mas eu aprendi grandezas. E se cair grandezas, eu não vou errar. É melhor perder logaritmo que cai quase nada, uma questão, duas questões, mas eu vou garantir que grandeza eu vou acertar tudo. Entendi. Muito bom isso. E aí, isso já é um gancho para a minha segunda pergunta, Gabriel. Levando em consideração, então, essa dica valiosa que você passou no que se refere a reforçar o que eu aprendi e tomar decisões estratégicas. Mas eu fico pensando assim, você tem 2 filhos. Quando seus filhos estiverem em idade de fazer o vestibular, e aí você pode não só pensar como pai, mas pensar como professor que vivencia o dia a dia dos seus alunos. O que você acha que é a rotina, cara? Você falou de 3 semanas, a gente está falando de um período muito limitado. O que é essa rotina? Agora, principalmente para as famílias que nos ouvem, que ficam se perguntando o quanto que elas podem ajudar. O que é para você a rotina de alguém que está querendo prestar esses exames nacionais? O que você acha que é a rotina melhor para esse desenvolvimento final? Essa pergunta é excelente, assim. Marcelo, nessa reta final de preparação, a orientação que eu sempre dei para os meus alunos é que eles façam um estudo muito baseado na resolução de questões. É o momento que ele tem que diminuir o estudo teórico e aumentar a resolução de questões. A prática é sempre importante no processo de aprendizado como um todo. Mas na reta final eu falo que os alunos eles têm que inverter isso ao extremo. Então, assim, eu acho que uma excelente rotina para essas últimas semanas de preparação eu vou toda semana pegar uma prova, na segunda-feira e resolver a prova inteira. Então, vou parar lá 4 horas, fazer todas as questões ali do caderno do segundo dia. Tá. E aí, ao longo da semana, eu vou olhar o que eu errei na prova, retomar o conteúdo que eu errei na prova e refazer essas questões que eu errei. Então, seria a ideia de uma sala de aula invertida, só que para o estudo invertido individual do aluno. Entendi. Que por meio dos meus erros, eu percebo o que eu preciso seguir reforçando e estudando. Tá. E aí, se ele faz isso nessas últimas semanas, com uma rotina estabelecida, cara, eu vou fazer uma prova a cada 3 dias e aí eu vou ficar. Um dia eu faço prova, 2 eu retomo conteúdo. Um dia eu faço prova, 2 eu retomo conteúdo. Ele vai conseguir fazer aí as últimas 3, 4 provas do Enem inteiras, né, considerando os 4 cadernos. Então, isso é uma rotina que ela é muito interessante porque automaticamente ele já estabelece uma meta de quantidade de questões resolvidas. Mas isso que eu ia te perguntar agora. Caramba, tu tirou e a gente não ensaiou isso. A Siri está querendo responder aqui. Se você acha que existe um limite mínimo de questões do tipo... Você está falando para fazer a prova e, a partir dos seus erros e acertos, voltar no conteúdo, né? Acho que isso tem tudo a ver com a tua primeira questão, quando você falou sobre decisões estratégicas, né? O cara errou logaritmo. Cara, eu não aprendi logaritmo. Tá tudo bem eu errar. Isso aqui eu vou errar. Mas, pô, eu errei uma de grandeza. Isso aqui eu não posso errar. Então tem a ver com a tua primeira resposta. Mas você vê, assim, essa ideia de número mínimo, pensando essa rotina da realização de exercícios. Como é que você vê isso? Assim, tem alguma referência para os alunos? Mas eu acho que é super importante ele ter esse referencial da quantidade mínima de questões que ele vai ter que fazer por semana nessa reta final. Eu acho que por dia é complexo, até porque no dia, e os nossos alunos, por exemplo, estão no ensino médio ainda, ele vai se deparar com questões da atividade cotidiana do ensino médio. Então, às vezes ele vai ter um volume maior de tarefas, e isso vai diminuir o tempo de estudo para ele, para além da tarefa para o vestibular. Mas eu gosto muito de pensar nessa métrica por semana. Então, assim, cara, dentro dessa semana, eu vou resolver no mínimo 90 questões que são... Você estabelece uma meta, né? Você define uma meta que você vai fazer de exercício naquela semana. Exatamente. E aí você organiza a sua semana e esse dia eu performei um pouquinho menor, no outro eu vou performar um pouco a mais para compensar, mas no final da semana eu vou ter resolvido tantas questões e essas questões vão me ajudar a direcionar o que eu vou precisar estudar de teoria a partir daí, inclusive. Tá, esse ponto é muito bom. Então, menos do que pensar naquilo que é o número perfeito de questões que eu tenho que fazer, é definir uma meta. Você pode até depois ficar aumentando, caso você tenha mais conforto no sentido da realização das questões, mas é você respeitar aquela meta que você determinou. Perfeito, exatamente. Tá bom. Cara, pra mim essa é a melhor de todas. Eu acho que eu tô pensando aqui enquanto você fala e eu concordo. Mas, voltando na ideia de rotina, tem um outro ponto, né? Faltando essas 3, 4 semanas que você traria. Olha, eu acho que para além desses elementos, assim, da rotina, de eu estar estabelecendo, vou fazer a prova, vou fazer as questões, no outro dia eu vou estar retomando, vou estar organizando o número de horas que eu vou estar estudando, também é preciso que o aluno ele coloque dentro dessa rotina ali o espaço para o bem-estar também, porque também não adianta esse aluno, e às vezes ele quer fazer isso, nessa reta final, eu vou estudar todo dia de 2 às 10 horas da noite, e aí ele estoura, ele não vai aguentar.
né? Então ele precisa entender que é muito mais sobre constância Exatamente. do que essa intensidade. E principalmente alunos que não vieram com um bom ritmo de estudos ao longo do ano, eles tendem a cair nessa armadilha de querer fazer tudo na reta final. Então eu já vou te perguntar. E aí depois a gente pode até voltar para minha outra pergunta sobre rotina, mas que você trouxe o gancho. E aquele aluno, Gabriel, que chegou faltando 3, 4 semanas para a prova e ele reconhece assim, caramba, eu não me preparei, né? Eu tô mal. Eu olho os meus resultados no simulado, ou então eu acho que não levei com a seriedade com a qual eu deveria levar. Que conselho ou que orientação você daria para esse aluno que acha que não se preparou suficientemente? Cara, eu acho que um primeiro ponto para esse aluno assim que não se preparou o suficiente é você ter uma noção da realidade. A primeira etapa você falou, né? Ele teve, acho que eu não me preparei da maneira devida. E, novamente, entender que dentro dessa realidade, o que é melhor, o que de melhor ele pode fazer para melhorar a performance dele. Então, assim, não me preparei da maneira devida para o Enem dentro do conteúdo de matemática. Cara, eu vou escolher 3 conteúdos específicos que são bem importantes, que juntos vão dar 12 questões e esses 3 conteúdos vão me preparar muito bem nessa reta final. E, às vezes, nessa preparação, é um cara que está aceitando 20 questões, e às vezes já vai poder subir para uns 27, 28 questões e já está com uma pontuação de aprovação para vários cursos, né? É claro que se a gente está falando de um curso de alta performance, né, um curso como medicina, essa margem é muito pequena. Claro. Mas para vários cursos, o aluno ele vai conseguir com a aprovação mesmo. Tem um ponto legal que você falou agora, né? Ao mesmo tempo, e eu adorei a tua dica, mas ao mesmo tempo que esse aluno que se preparou mal, ele vai ter que tomar, e volta na tua primeira resposta, né, decisões estratégicas, também não é espaço agora para ilusões. Ele tem que ser realista naquilo que, levando em consideração os resultados e as simulações que ele fez ao longo do ano, ele tem que ser realista até na hora de decidir o que vai marcar ali, né? Exatamente. Então, assim, ele vai ter que levar isso em consideração, inclusive na escolha, quando chegar lá no SISU, e o Enem dá essa facilidade, né? Pelo menos no Enem ele vai conseguir escolher no final já baseado na sua nota. E aí é isso, assim, eu acho que para esse aluno que não conseguiu, ao longo do ano, ter um bom ritmo de estudos, e aí ele vai perceber que tem mais buracos no seu processo de aprendizado, ele vai ter que fazer uma escolha muito estratégica nessa reta final de qual desses buracos que estão não preenchidos eu vou preencher. Porque não adianta, assim, se o aluno ele olhar e falar, nossa, tem 10 conteúdos para eu estudar e faltam 3 semanas, é desespero, é nervosismo, é ansiedade. E ele acaba não rendendo em nada, tá? Então ele, de fato, ele tem que olhar e falar, não, é aqui que eu vou gastar minha energia, é aqui que eu vou focar, e aí vai tentando matar um por um. Poxa, matou os 3, que era o seu principal foco? Cara, vai dar tempo de olhar mais um, né? Mas eu acho que é importante que ele faça escolha. E aí, para fazer isso, ele precisa conhecer a prova. E aí, às vezes, pode ser que o aluno, nessa reta final, ele olhe e fale, cara, mas eu não sei quais são esses 3, 4 conteúdos. E aí, hoje, gente, pesquisando, internet, conversando com os professores, você vai ter essa orientação. Então, se você chegou nessa reta final, não preparei como deveria, chega lá no seu professor de química e fala, professor, preciso estudar 2 tópicos muito importantes para o Enem, me direciona 2 aí que você acha que vale a pena. O professor vai conseguir te falar. Essa é uma dica muito valiosa. Né? E aí, ele vai te direcionar bem do que você pode fazer nessa reta final. Entendi. Interessante que você está falando, que assim, eu gosto muito que os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem no YouTube, que elas saiam com boas dicas práticas que elas podem colocar, me perdoe a redundância, em prática já no dia seguinte. Então tem um ponto que eu acho que une as 2 perguntas, as 3 perguntas que eu te fiz. Você está falando sobre decisões estratégicas e essas decisões elas envolvem tanto o aluno que vai muito bem, quanto o aluno que não estudou, né? Porque o aluno que vai muito bem vai dizer, cara, eu vou tomar a decisão estratégica de reforçar aquilo que eu sei que eu não posso errar, porque eu aprendi. E o que eu não aprendi, eu não vou fazer isso agora. E para o aluno que você falou que não se preparou tão bem, a decisão estratégica está em apoio ou contando com o apoio dos professores e falar, vou tomar a decisão estratégica de escolher 2, 3 tópicos, isso aqui eu vou me debruçar nessas 3 semanas e me organizando, mas dentro de limitações para evitar ansiedade, né? Perfeito. E até o Aprova Mais, que a gente está tocando no Sigma, é com essa ideia. Então, peraí, já vem o jabá, momento jabá. Explica para quem nunca ouviu falar do Sigma Mais Aprova, o que é, no geral, o Sigma Mais Aprova, Gabriel? Então, o Sigma Mais Aprova ele é um programa que a gente está na reta final de preparação para os alunos, em que os alunos eles estão tendo aulões extras, estão tendo momentos de monitorias com os professores para estar resolvendo questões, tirando dúvidas individuais, e também momentos relativos ao estudo de obras do PAIS. E aí, quando a gente pensou no Aprova, a gente pensou exatamente nisso, assim, quais são os conteúdos que nessa reta final vale a pena
colocaram uma fichinha extra para revisar com os alunos. Bacana. Então, foi exatamente esse trabalho que os professores e gestores fizeram. Eles olharam e falaram, a gente vai ter mais X encontros. Nesses X encontros, o que vale muito a pena ser trabalhado com os nossos alunos? E foi isso que foi o direcionamento dos tópicos que os alunos estão fazendo dentro da Prova Mais. Isso é muito legal. E aí a minha próxima pergunta vai focar as famílias, mas você está trazendo um ponto bacana que é a participação dos professores no sentido de orientar, principalmente o aluno que acha que não se preparou tão bem, né? Porque o aluno motivado, que se preparou bem, que já está pensando em vestibulares desde a primeira série, acho que no final das contas, acho que a principal dica foi a que você deu no início, né? Olha, foca naquilo que você aprendeu, refaz as provas, coloca uma meta de questões por semana, por dia, foca no conteúdo que você errou, mas que você sabe que não poderia errar, porque isso você sabe, foi algum vacilo que você deu. Enquanto que o aluno que talvez não tenha se preparado tão bem vai fazer decisões estratégicas do que ele não pode perder. Mas você está reforçando o quanto é importante a participação dos professores, né? Porque no Sigma Mais a Prova, são os professores que definem quais são aqueles conteúdos, que eu vou usar a tua expressão, que vale a pena gastar mais energia. Então, esse estudo precisa contar com esses caras, né? Exatamente. E aí, para os alunos, por exemplo, que estão estudando para o PAS, além disso, né, a gente entregou uma apostila do PAS para os alunos que não é formada só por itens da própria banca. Tem itens produzidos pelos professores, que são aqueles itens que eles também estão apostando, que são relevantes e que vale a pena os alunos estarem estudando. E aí os nossos alunos, quando chegarem ali no início de novembro, todos os conteúdos já vão ter acabado, os conteúdos programáticos, e ele vai ficar do mês de novembro inteiro fazendo revisões com esses professores em sala. Então, novamente, os professores vão conseguir direcionar de maneira muito específica, olha, aqui vale a pena gastar energia, é isso que você precisa estudar. De tudo que a gente aprendeu no ano aqui de matemática, cara, função quadrática é importante demais, você precisa gastar uma energia extra em cima disso. Então, acho que isso é algo que os nossos professores já fazem muito ao longo do ano, e claro, eles vão intensificar nessa reta final, e o aluno, por conta própria, também pode ir lá cutucar o professor, falar um pouco da sua realidade, falar, professor, disso aqui, o que você acha que eu tenho que estudar? E isso era muito comum quando eu estava em sala, né? Saudade do tempo de sala. Mas várias vezes chegava alunos com os conteúdos que mais caem no Enem, pegava num blog, na internet, eu tinha lá 10 conteúdos. Gabriel, disso daqui, o que você acha que é realmente importante? Eu, cara, esse aqui não é tão importante não, pode deixar de lado. É porque isso é legal, cara, que você está falando. Tem duas coisas que me vieram à cabeça agora. Acho que o primeiro ponto é esse. Não só é importante saber o que estudar, mas é também importante saber o que não estudar, né? E a outra coisa que tem a ver até com as teorias que explicam como é que o nosso cérebro funciona, para o nosso cérebro aprender, a gente tem que esquecer. Isso é interessante. Não tem como você guardar tudo, não tem como você saber tudo. O teu cérebro, ele vai compensando as informações que você não usa tanto, valorizando aquelas que você vai mais usar. E é interessante que com a orientação dos professores e com essas revisões, né, vou usar sempre a tua expressão que eu gostei muito, né, de decisões estratégicas, mas são decisões que às vezes o aluno não sabe tomar sozinho, ele vai precisar do professor, como que esse mecanismo funciona melhor, né? Você está falando o tempo inteiro, voltando na pergunta, que a melhor rotina agora é uma rotina de revisão. Né? E aí essa rotina de revisão com o amparo dos professores acerca do que realmente importa vai fazer a diferença. E olha só, Marcelo, assim, 3 semanas, cara, fazer a prova, coisas tecnicamente simples, mas que tem um resultado imenso para os alunos. Passei nas salas conversando com meus alunos essa semana, e aí eu falei para eles, gente, vamos lá, primeiro simulado 1 que vocês fizeram lá atrás. Cara, é o momento de vocês pegarem aquele simulado agora, refazerem, porque agora você está muito mais maduro, e ver se aquelas questões que você tinha errado lá atrás, agora você está acertando. Então, assim, os próprios simulados são fontes de estudo para os alunos dessa reta final. E os relatórios dos simulados já dão um baita direcionamento desse diagnóstico. Eles facilitam muito para que esse aluno consiga se organizar. Né? Então, tudo isso é você conseguir fazer essa escolha de uma maneira um pouco mais embasada e não tão de uma maneira intuitiva. Né? Poxa, vamos embasar um pouquinho mais a escolha desse direcionamento de tempo que a gente vai ter nessa reta final. Eu viajei no que você falou agora, porque assim, é engraçado, a experiência é sempre um retrovisor. Pra gente, né? Nós adultos. Mas como que você, provocando a molecada desse jeito, olha aquele simulado que você fez lá na primeira série, o que você errava que hoje você não erra. Né? Como você aprendeu, como houve uma curva de aprendizagem. E trabalhar em cima disso é uma maneira até de estimular o entusiasmo deles, né? E, cara, eu falo isso do simulado com eles porque isso aconteceu comigo quando eu era aluno. Eu errei uma questão, quando eu estava na terceira série, eu errei uma questão de matemática, era cálculo de área usando determinante, eu errei na prova objetiva, aí caiu um período depois num simulado, aí eu errei no simulado de novo, eu falei, cara, não é possível. Aí eu aprendi e caiu exatamente aquela questão, assim, num contexto muito parecido. Mas na época era considerado uma matéria que tinha que saber.
Cara, não Não? é, porque era cálculo de áreas, nem era uma coisa assim tão recorrente. E aí caiu na prova do PAS na minha época. E aí eu olhei e falei, cara, me dá bem que eu retomei e falei assim, esse erro ele é uma oportunidade de aprendizado. É isso. Né? Então, super importante Que é que o aluno outra tenha dica isso. importante, tá? É assim, o Gabriel tá falando muita coisa importante. E é bom que isso é gravado, né? Vocês podem ficar voltando e anotando. Porque você falou sobre tomar decisões estratégicas, sobre uma preparação pautada na meta de exercícios diário e voltando no conteúdo que você não pode errar a partir das suas decisões estratégicas. Para quem não se preparou ou acha que não se preparou como deveria, ter o apoio dos professores, uma rotina também marcada por menos ansiedade, mais descanso, mais equilíbrio. E agora você está falando sobre um ponto super importante que está relacionado à tua experiência de ficar revendo os seus erros, mas sem culpa, né, cara? Assim, errar agora, faltando 3, 4 semanas, o cara fala, meu Deus do céu, eu errei essa de novo. Que bom que você errou, né? Que bom que você errou faltando 4 semanas. Então, tu tem tempo de parar, chamar um professor e falar, fiz 3 simulados, errei as 3 aqui. Esse é um conteúdo que eu não posso. Como que é uma virada de chave você celebrar o erro nesse momento, né? Exatamente. Até porque, assim, no final a gente está fazendo essas avaliações pensando também nesse objeto fim, que é o vestibular, né? Então, Claro. elas são, de fato, oportunidades de retomada, de aprendizado, para chegar lá no vestibular e esse aluno ter um bom desempenho. Claro. Agora, Marcelo, tem um ponto aí. Eu falei com você dessa preparação e desse aluno. A gente falou um pouco do aluno que não se preparou tanto quanto deveria. Agora, para o aluno de alta performance também tem um elemento muito importante nessa reta final. É ele ver se a estratégia dele está 100% pronta para a prova. Porque às vezes você vai ter o aluno que ele estudou muito bem, o cara, do ponto de vista de conteúdo, tá voando. Mas conhece poucas regras do jogo. Conhece poucas regras do jogo. E aí esse cara, ele ainda não consegue botar no papel tudo que ele tem de conteúdo. Ou seja, aquele aluno que a gente olha e fala, cara, esse moleque ele tem condição de fazer 42, 45 no Enem em matemática, mas ele tá fazendo 33. E, invariavelmente, isso é alguma coisa relativa à estratégia de como é que ele tá fazendo a prova. Tá perdendo muito tempo em questões que não era para perder tempo. É isso. E às vezes isso é coisa boba. Às Mas vezes explica isso aí, Gabriel, que esse ponto é super... E eu acho que serve tanto para quem se preparou bem, quanto para quem acha que não se preparou tão bem. Fala um pouco sobre essa estratégia aí. Então, assim, eu acho que é muito importante nessa reta final que o aluno ele verifique se a estratégia dele está de fato sendo efetiva. Então, assim, cara, eu estou com um grau de conteúdo muito alto. Eu tenho, assim, nas provas do colégio eu tiro boas notas, mas no vestibular não estou saindo tão bem quanto na prova. Eu estou vendo que eu estou sempre um degrau abaixo. Então, tem algo relativo à sua estratégia que você precisa ajustar. E aí, dentro de cada vestibular, você precisa entender qual que é a regra do jogo. Exemplo, no PAS. Pode ser que, devido à estrutura do PAS, de que uma errada anula uma certa, o aluno esteja fazendo a prova com muito medo. Então, ele está fazendo muito pouca questão. Então, esse aluno ele precisa olhar e falar, caraca, eu preciso esticar um pouquinho e me arriscar mais na prova. Tô deixando questão em branco para não errar. Quando se prestasse um pouquinho mais de atenção, eu faria essa Poderia questão. fazer essa questão. Estou com mais medo do que deveria da prova. Tá bom, excelente. Né? Entendi. No Enem, pode ser que seja um aluno que está fazendo a prova, e a prova do Enem tem muitos textos, lendo tudo no mínimo detalhe. Né? Não, cara, no Enem você tem que fazer uma leitura dinâmica. Tá? Pode ser que ele esteja travando em questões que são difíceis e que a TRI vai praticamente descartar e ficando 10 minutos nessa questão. Então é muito importante que o aluno verifique como é que está a estratégia de prova dele. E aí, de novo, tá fazendo as provas anteriores, mas marcando o tempo, cronometrado, como se estivesse simulando, é importante nessa reta final, porque aí é onde você percebe os gaps que você tem também na sua estratégia que você pode estar ampliando. Tá? Então, é muito importante que nessas últimas semanas o aluno também verifique como é que está a situação em relação a isso. É claro que todos os simulados ao longo do ano já são indicativos sobre isso. Tá? Então, o aluno ele já tem uma noção geral de como é que ele está caminhando, mas vale muito a pena pegar provas anteriores, marcando o tempo cronometrado para ter essa percepção também do que está acontecendo. Entendi. Esse ponto do Gabriel é tão importante que, assim, muitas famílias, e a minha última pergunta tem a ver com famílias, muitas famílias que nos escutam, elas estão ansiosas, e eu vou repetir isso na pergunta, tá? Mas ansiosas para saber, tá, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar? E eu acho que tem uma ajuda muito boa no sentido de uma provocação, que é justamente perguntar isso que o Gabriel falou. Você tem uma estratégia clara? E não é que você, família, vai dar essa estratégia, mas que pelo menos você vai provocar no aluno que ele tem que buscar essa estratégia. E o Gabriel falou sobre o TRI, que isso é muito interessante, né? O ponto do Gabriel é o seguinte: a teoria de resposta ao item faz com que cada questão ela seja tagueada, ela tem uma pontuação específica. E, grosso modo, sendo bem superficial aqui, questões que são consideradas mais fáceis tendem a ter um valor maior. Então, o que você falou Gabriel, às vezes o aluno que não sabe disso
tá parado numa questão ali 5, 6, 7, 8 minutos. Se ele tivesse uma estratégia, ele ia falar, pô, peraí, cara, eu estudei. Se eu tô achando isso difícil, quer dizer que a maior parte vai achar difícil, essa questão é difícil. Deixa eu pular, porque essa aqui não vai valer muita coisa. Vou pra logo, pra outra, não gastar tanta energia e tanto tempo com uma questão que não vai valer tanto tempo, tanto ponto. Mas, assim, eu ainda vou falar sobre as famílias, mas aproveitando esse teu gancho, Gabriel, o que você vale a pena agora, junto com essa rotina de estudos, estabelecimento de metas, tudo que você falou, quem não conhece isso, procurar essas regras, correr atrás disso nesse final? Não, com certeza. Com certeza. Essa, pra mim, é uma daquelas partes teóricas, que põe teoria entre aspas, porque a estratégia de prova é conhecimento de edital, não de conteúdo. Claro. Mas que o aluno não pode ir pro jogo sem conhecer. Assim. Não dá para entrar em campo sem conhecer a regra. Então, assim, se o aluno ele não tem um conhecimento sobre como a TRI funciona e sobre como isso influencia a maneira com a qual ele faz a prova, ele precisa assistir um vídeo, assistir um podcast, ler um material. Procurar o professor, procurar o coordenador. Exatamente, para ter uma noção do impacto disso e aí fazer um alinhamento ali dessa estratégia reta final. Mas esse é um ponto que ele precisa retomar caso ele não tenha essas noções claras nesse momento. Tá bom. E aí eu vou fechar, o nosso tempo está terminando, mas eu vou estourar um pouquinho porque o papo está muito bom e eu acho que essa última dica é muito valiosa. Gabriel, você tem 2 filhos, eu conversei num outro episódio com o Thiago e eu sempre gosto de, também como pai, botar o chapéu de pai porque eu sei que muitas vezes eu quis ajudar o meu filho em relação a determinadas realidades que ele vivia na escola e eu sei que eu tinha vantagem de ser professor, né? Mas nós temos famílias aqui que não vivem no magistério, no aspecto, no universo pedagógico e que ter esse momento de escuta, ouvir o Sigma Cast indo para o trabalho, voltando do trabalho, talvez a gente dê boas dicas e boas orientações para essas famílias que precisam dessas orientações. A gente já falou muito com o aluno nos escutando. Para a família, cara, nessa reta final, se você tivesse que pensar 2 grandes dicas para que as famílias que nos escutam, que estão ansiosas também, junto com seus filhos, às vezes as famílias mais ansiosas que as crianças, quais são as dicas que você, botando o chapéu de pai, seus filhos ainda são muito pequenos, mas se os teus 2 filhos, se a Sofia, que é a menorzinha, estivesse fazendo vestibular, o que você acha que seria uma dica que você, se utilizando da tua abordagem pedagógica, da tua experiência como professor, que você daria? Cara, eu acho que assim, o principal papel da família nessa reta final é o apoio emocional de um estudante que ele tá sim vivendo um momento de muita pressão, muito cansaço. Reta final do ano é muito cansativo para o aluno. E para os meninos da 3ª série, então, é um momento em que a pressão bate muito forte. Então, pode não ser a realidade, mas na cabeça dele, ele tá na frente de um desafio que vai definir o resto da vida dele. Então ele tá se sentindo muito pressionado, tá se sentindo sem chão. É o momento que os meninos choram, né? Por mais que tenham estudado, mas eles ficam muito mais emotivos. Então acho que o principal papel da família nesse momento é esse suporte emocional. É o dar a mão, um abraço, falar que vai ficar tudo bem. Calma, respira, você se preparou muito. Você teve uma longa jornada ao longo do ano, acompanhado de várias pessoas que te ajudaram. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que esse é o principal ponto que os meninos precisam nesse momento. E eu acho que é o momento de tirar pressão. Né? Não fazer perguntas que são aquelas perguntas que o menino vai ficar angustiado, botar uma pressão, tem que passar esse ano. Não é o momento disso. Ele precisa do oposto disso. Ele precisa de apoio, ele precisa de acolhimento. Esse ponto que você falou é legal, porque às vezes na melhor das intenções, e de boas intenções o inferno tá cheio, a mãe que chega e diz, pô, mas tu foi assim no simulado? Assim tu não vai passar pra nada. Né? Aquela coisa que é na melhor das intenções. Pô, mas tu não tá estudando. Pô, mas assim tu não passa pra medicina, pô. Esse é o momento de também ter essa visão que você chamou de acolhedora, mas que eu acho que de certa forma é estratégica por parte das famílias, né? Acho que resumindo o que você falou é tirar a pressão, né? Tirar a pressão. E tá ali do lado, né? Falando assim, tô contigo, vai dar certo. E aí tem um ponto assim, quando eu pego um aluno nessa reta final, ele também tá com uma carga de pressão muito alta, eu sempre converso isso com ele, eu acho que a família também pode ter essa mesma conversa, é fazer ele entender que no pior cenário possível, ele simplesmente não vai passar no vestibular e ele vai encarar isso de novo no ano seguinte. Então, cara, vamos pensar o pior cenário. O pior cenário, você vai ter que ficar mais 6 meses estudando. Tá tudo bem, não coloca esse peso todo sobre o seu ombro. Que parece óbvio, mas não é óbvio pra eles, né? Pra eles é o fim. Pra eles é assim, eu fracassei na minha vida se eu não conseguir essa aprovação. Eles falam às vezes comigo assim, não, mas é o momento mais importante da minha vida. Eu falei, primeiro, que pode ser o momento mais importante da sua vida até agora.
Mas tu tem 17 anos, meu camarada. Tu mal começou a tua vida. Então, adorei isso. Tira a pressão, né? Eu acho que esse é um ponto muito bom. E aí, acho que se for conversar alguma coisa, Marcelo, sobre conteúdo, desempenho, tome muito cuidado com as perguntas. Exatamente como você falou, né? Às vezes a gente vai numa boa intenção e aí nem não se surpreenda se o filho ter uma resposta ríspida, porque ele tá em ponto de ebulição ali. Então, às vezes você vai perguntar simplesmente assim, e aí, como é que você foi na prova? E ele vai estourar. Então, tem que tomar cuidado com a maneira também como vai perguntar, a condução. Então, acho que é isso, assim, tenta estar lado a lado, ter frases mais de acolhimento, frases para diminuir essa pressão, frases para mostrar que tá tudo bem e que você vai estar com ele independente do resultado, porque no final isso é 100% de verdade. Excelente. Pessoal, eu acho assim, existem episódios aqui do SigmaCast que são episódios que você vai fluindo o raciocínio e beleza, assistiu, tive os meus insights, mas outros episódios são muito cheios de pequenos detalhes e de pontos que vale a pena você anotar, principalmente você, aluno, anotar. Isso aqui eu já vi, isso aqui eu não entendi, eu vou voltar para ouvir de novo e as famílias também. Foi um episódio muito rico nesse sentido. E aí, Gabriel, tu já está acostumado, vamos para o nosso Sigma Dicas, que é o seguinte, a gente levanta 3 grandes insights para quem nos escuta, quem nos está nos assistindo, que são talvez não os mais importantes, mas os que mais nos tocaram, os 3 grandes insights. Eu digo 1 e você diz 2, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos para o Sigma Dicas de hoje. Gabriel, houve muitos insights, mas eu vou ficar em um que foi até o último que você trouxe. Como que, quando as famílias perguntam como eu posso ajudar o meu filho, que as famílias tenham a visão de que, às vezes, uma palavra no sentido de tirar a pressão pode mudar o ponteiro. Que essas crianças já vivem muita pressão, elas acreditam, como você falou, que é o momento definidor da vida delas, e às vezes um pai ou uma mãe chegarem e falarem, cara, olha só, claro que você tem que ter responsabilidade, a gente acredita em você, a gente espera que você tenha dado o seu melhor, mas é o seguinte, vamos relativizar esse momento, porque o pior que pode acontecer é você fazer vestibular ano que vem, né? Tem um ponto de tirar a pressão das crianças entenderem nas famílias conforto e acolhimento ao invés de mais pressão, porque pressão ele já tem o dia inteiro, principalmente dentro de sala, com os professores, se comparando aos colegas. Eu fico com essa. Como que é importante o papel da família de tirar a pressão. Agora vai você com as suas 2. Perfeito. Acho que dica para os alunos é estude de maneira estratégica. Ponto. Acho que esse é o principal ponto. Entenda que seu tempo de jornada agora na reta final vai ser finito, você não tem mais tantas horas de estudos. Verifica dentro dessas horas o que de melhor você pode fazer. Sendo que dentro desse estudo estratégico, aconselho muito que você foque na resolução de questões, foque na resolução de provas anteriores, porque isso automaticamente vai te dar ali um mapa mais preciso do que você precisa reforçar nessa reta final. Essa foi uma. Tá? E a segunda, aí para as famílias, é de acolhe o seu filho nessa reta final. Seja o ombro amigo, esteja lá do lado com ele. Não vai repetir a minha, não. Não, mas a sua não foi isso. Não? Não, a sua foi sobre o tomar cuidado com a pergunta que queria fazer. Tá bom. Tá? É um complemento da minha. Complemento. Mas esteja lado a lado com eles, eles estão no momento de sensibilidade e eles precisam do apoio de vocês. Então, muitas vezes você nem vai precisar falar nada, mas mostre que você está do lado dele. Mostre que vai dar tudo certo. Excelente, pessoal. Reforça assim, a importância, adorei o episódio e acho que ele é cheio de insights, então assistam com carinho, conversem sobre ele na mesa de jantar. Eu acho que é o tipo de papo que pode realmente definir ou ajudar a definir o resultado. Gabriel, super obrigado aí pela tua presença, cara. Foi ótimo. Obrigado, Marcelo. Pessoal, até o próximo SigmaCast. Valeu!